vídeo de hoje nós vamos conversar por que um bangalô, além de, claro, eu te mostrar essa casa linda. E onde nós estamos? Nós estamos em Winter Garden, mais precisamente em Ovation. Então, aqui você consegue ver o emblema da construtora, Disney Springs, Aeroporto Internacional, Winter Garden Histórico, Winter Garden Village, onde é aquele shopping a céu aberto. Essa via é a 429, lembrando que é o anel que liga Orlando de norte a sul pelo lado oeste da cidade. E não podemos esquecer que paralelo aqui à 429 tem aquela avenida que nós chamamos de Avalon. E é ali que você vai encontrar toda a infraestrutura, supermercados e escolas, e ela é a espinha dorsal de Winter Garden. Como que essa construtora está trabalhando nesse condomínio? Você pode construir um bangalô do zero ou você pode comprar um bangalô que já vai ter sido escolhido, partes estruturais e os pacotes. Enquanto a on-site estava me explicando, ela comentou o seguinte: infelizmente a construtora não coloca o pacote na casa modelo, mas ele é muito similar. Ou seja, se você no seu pacote vai ter um piso de ceramic tile, que a gente chama, que é aquele porcelanato imitando madeira, vai ser um piso desta qualidade. Se no seu pacote vai ter um quartz, vai ser um quartz de uma mesma espessura, de uma qualidade similar. Mas por que eu estou comentando isso? Porque nesse momento é o início do condomínio. A construtora está um pouco mais agressiva, ela precisa dar aquele pontapé inicial de vendas e é nesse momento que ela oferece para os compradores um maior desconto ou um maior incentivo em relação às escolhas de acabamento. E a minha conversa com você a respeito de bangalô é porque eu comecei a refletir há quanto tempo o bangalô existe. Eu fiquei pensando, nossa, por que o bangalô agora? Por que tem tantas comunidades com esse estilo de casa? E veio na minha memória que quando eu me mudei para cá, lá em 2012, no condomínio onde eu comprei a minha casa, existiam as single families e os bangalôs, apenas. E eu pensei, puxa, mas já faz muito mais de 10 anos que esse estilo de casa está sendo construída, mas que eu consegui ver uma velocidade, uma quantidade muito maior agora. E a explicação está aonde? Está na facilidade de você manter essa casa e também no fator psicológico de eu não ter parede com o vizinho. Quando a gente olha esse bangalô especificamente, já começam aquelas diferenças com qual é o seu concorrente principal, seria a townhome. Quais são as diferenças? Eu tenho várias janelas, tá? Principalmente na lateral. Eu tenho uma porta de correr muito grande que me leva para um lanai que eu não tenho na townhome. Então o bangalô vai te dando pequenos opcionais de uma single family home em proporções menores, mas que te trazem o conforto e também a praticidade. E quando a gente vem para o lado de fora da casa, lembra que eu comento do lanai? Ele não é um lanai tão profundo, mas ele é um lanai proporcional ao tamanho do terreno que você tem. Nesse caso, ó, eles colocaram uma pequena mesa de apoio, você certamente consegue ter a tua churrasqueira aqui do lado de fora e essa mesinha que eu acho uma graça, que é para você montar os seus vasos de flores. O que eu quero te chamar a atenção aqui? Que eu acho excelente. O que é interessante nesse modelo de casa especificamente? Primeiro que as portas são todas altas, tá? Eu vou te mostrar aqui do lado de fora, porque até para a gente ter essa sensação, sempre eu mostro de dentro da casa, mas do lado de fora a gente consegue também ter a sensação desta amplitude, né, da altura dessas portas. O que mais que eu quero te falar?
breezeway. O que é o breezeway? Breezeway é essa passarela coberta que interliga a casa à garagem. Por que isso é bom? Isso é ótimo, principalmente no verão da Flórida. Toda tarde chove, chove bastante. Então você tem uma proteção de deslocamento se você chega com as suas compras ou se você está chegando de viagem com as suas malas. E por que isso? Porque a garagem é detached, que a gente chama. Então ela é descolada ou à parte da casa. Ela está a alguns passos da casa e eu entro aqui, eu tenho 2 vagas de garagem. O que é importante você sempre lembrar? Vai haver um ruído externo aqui, porque toda casa tem seu ar-condicionado e esse ar-condicionado, a máquina tem que estar em algum lugar. Ainda não deu tempo de crescer essa vegetação, o podocampus aqui em volta, mas quando ele crescer, além dele ajudar visualmente, certamente ele vai ajudar com um pouco do ruído. E uma outra forma que você deve pedir autorização para o condomínio é você colocar uma cerca em volta dessa máquina, mas sempre liberando o acesso de entrada. E quando eu comento a respeito do verão da Flórida, nós estamos no verão. Hoje até não está tão quente, mas é quente. Então, aquele breezeway ajuda tanto na chuva quanto no sol. O que eu quero te chamar a atenção? Quando eu entro desta porta que eu venho da garagem pelo meu breezeway e o lanai, eu vou ter o lavabo. Por que eu adoro a posição que eles colocam? Eu não tô com a porta virada para minha cozinha. Eu tenho uma certa privacidade de acesso, além de uma facilidade de acesso. Então, se eu estou recebendo amigos, eu estou com essas portas abertas, o banheiro está aqui, está fácil, está tudo bem resolvido nessa planta. E agora, voltando um pouco para o que a construtora está entregando nos pacotes, é o seguinte: todas as casas que estão sendo construídas com o guarda-corpo vazado. Porém, todas elas estão sendo construídas com carpete na escada. Se você quiser uma casa com piso laminado na escada ou madeira, você tem que construir do zero. E quando eu comento que você tem que construir do zero, é o que? É você escolher a tua planta, a tua fachada, os teus upgrades estruturais e também os teus upgrades de acabamento. Você tem essa opção aqui. Eles estão construindo várias casas que nós chamamos de inventário, que são casas que foi escolhido tudo e tem um preço fechado, mas você pode ir no Design Studio e escolher os teus acabamentos. Então vamos lá. Aqui é um outro exemplo que você está vendo que na área de circulação do andar de cima, a construtora veio com o mesmo piso da escada. Ela não está fazendo isso nas casas de inventário. Aqui em cima é toda essa área de circulação e os quartos serão de carpete, carpê, que isso é super engraçado, né? Carpê é um termo que a gente usa em Curitiba. Eu tive que aprender a falar carpete. Mas e aqui agora, e os banheiros são com piso cerâmico. E o destaque aqui vai para o tamanho dos quartos. Os 2 quartos, esse e o ao lado, têm o mesmo tamanho, porém, se você perceber, nas laterais da cama, eles colocaram essas prateleiras que são largas. Eu sei que talvez não faça sentido no ponto de vista de design e decoração, mas ele nos dá o tamanho do espaço que eu tenho nas laterais, o que me leva a de dizer que esse quarto é grande e eu poderia brincar de repente com a cama mais para um lado ou para o outro, criando uma área de trabalho no quarto. Eu tenho a profundidade e circulação grande porque eu tenho uma cômoda e eu consigo passar nesse espaço com tranquilidade. E que mais que eu vou chamar a atenção, que você vai ver em todos os quartos e que foi escolhido pela construtora, o tamanho, a altura das portas. Eles colocaram as portas de 8 pés também no andar de cima, fazendo com que a gente sinta a casa maior, mais espaçosa.
E aqui é bacana que eu consigo materializar o meu comentário do quarto anterior. Você tá vendo que eu tenho 2 mesas de cabeceira de igual tamanho, eu tenho um espaço entre a mesa de cabeceira e a parede daquele lado, e eu tenho mais ou menos uns 50 centímetros entre o fim da mesa de cabeceira e essa parede. Qual que é a minha intenção com isso? É que você consiga perceber o tamanho e a circulação dos quartos. Essa casa tem quartos super espaçosos. E para o caminho da suíte principal, eu tenho um linen closet, pé direito alto, que tem 5 prateleiras, então eu consigo guardar toda a minha rouparia que eu falo, roupas de cama, toalhas de banho, enfim, tudo que eu preciso aqui para esse andar de cima. Eles colocaram, eu já estou sorrindo porque eu adoro que tem a utility sink, eles têm a pia, por mais que ela seja menor, ela nos ajuda muito a lavar sola de sapato, algumas coisas que às vezes você só quer tirar uma mancha, enfim, né? A gente tem esse cuidado. Ela é uma lavanderia longa, não é muito profunda, mas de fácil circulação. E aqui ajudou bastante que eles colocaram os armários superiores, não apenas o armário da pia, fazendo com que eu ganhe esse espaço de armazenamento, já que ela é um pouquinho mais estreita. Finalmente chegamos à suíte principal. É interessante porque eles escolheram uma cor bem forte para as paredes, escura, que absorve bastante a luz, porém eu tenho 3 janelas nesse quarto. Se as paredes fossem de uma cor um pouquinho mais clara, a sensação de tamanho aumentaria muito. Porém, ficou aconchegante, porque o quarto é grande. Eu venho para o meu lado esquerdo, eu vou ter um walk-in closet bem grande. Aqui na frente nós temos uma bancada longa. Isso aqui é ótimo, porque a gente sempre tem o que colocar em cima da pia. Eu tenho uma gaveta central. E que amor, aqui ó, esse é bem interessante porque eles colocaram uma prateleira retrátil. Essa também seria uma alternativa excelente ao invés das gavetas. Por quê? Porque eu posso colocar produtos ou secador de cabelo que são mais profundos em caixinhas organizadoras. Então, ela também ajuda, tá? Melhor do que apenas as portas. E aqui eu vou ter mais um linen closet, mais espaço de armazenagem. E agora vamos falar sobre valores. Eu comentei durante o vídeo que essa comunidade vai ter townhomes, bangalôs e single family homes. As townhomes, já com design studio e também opções estruturais e lot premium, variam entre 440 a 470 mil dólares. E elas todas são de 3 quartos, 2 banheiros e meio, algumas têm um loft e outras não. Quando a gente fala sobre os bangalôs, essa planta aqui se chama Cooper, ela é um bangalô com 3 quartos, 2 banheiros, um lavabo, 2 vagas de garagem e com 2.078 pés aproximadamente. O valor base dela é 505 mil, porém existem algumas opções já com os acabamentos escolhidos entre 606 mil a 578, 586, 578 novamente, 624. O que muda nesse valor? Certamente a localização do lote em relação ao condomínio, as escolhas estruturais e também os acabamentos. Mas, se a gente for analisar, nós estamos na média dos 12% do valor base da casa. Quando nós falamos de townhomes, a gente nunca menciona tamanho de lote. Quando nós falamos de bangalô, a gente já começa a introduzir essa informação. Os bangalôs são construídos em lotes de 32 pés de frente. Por que eu estou mencionando isso? Porque as single families vão ser construídas em lotes de 50 pés de frente. Aí a construtora
tem pelo menos 4 plantas sendo construídas aqui, com valores entre 600, valor base, né? Entre 680, mas depois de todas as escolhas feitas, você fica na faixa de 725 a 780 mil, dependendo do tamanho da casa. Mais uma informação super importante sobre esse condomínio, que eu considero ele um condomínio enxuto. Não necessariamente seja uma tendência, mas há condomínios que estão sendo construídos, a princípio, sem a piscina do condomínio. E esse é um caso deles, tá? Eles fizeram uma pequena trilha ao redor do condomínio, eles têm um dog park, um playground, mas eles não têm a piscina da comunidade. Porém, eles oferecem, dentro do valor do condomínio, o serviço de internet. Então, as townhomes, eles estão pedindo um HOA de $220 por mês, com internet incluída. As single family homes, que o bangalô se enquadra nelas, o valor cai para $160 ao mês. E se você tem alguma dúvida a respeito dessa casa, dessa região, ou está curioso sobre outras regiões em Orlando, entre em contato comigo por telefone, por e-mail ou por WhatsApp. E eu te vejo no próximo vídeo.